Olá! Já parou para pensar como seria projetar o governo que a gente conhece hoje, só que lá no século XVII, usando só a razão como ferramenta? Pois é, foi exatamente isso que um filósofo chamado John Locke fez. E a gente vai desvendar juntos, peça por peça, como esse plano genial acabou moldando o nosso mundo. Para a gente conseguir entender o pensamento político do Locke, a gente precisa começar com essa pergunta aí que é fundamental. Qual é a nossa verdadeira natureza? A resposta que ele vai dar para isso é literalmente a pedra fundamental de todo o projeto dele. É que o Locke sabia que antes de construir qualquer tipo de Estado, era preciso entender a sua peça mais importante, o indivíduo. E a visão que ele tinha sobre a gente era, para a época, algo bem revolucionário. A grande sacada do Locke é essa ideia da tábula rasa. Pensa assim, a nossa mente, quando a gente nasce, é tipo uma folha de papel em branco. Não vem nada pré-definido, sabe? Não nascemos bons ou maus, a gente se torna quem a gente é. Então, o que preenche essa folha? A experiência. É ela que vai nos moldando, que nos torna seres racionais naturalmente livres e iguais uns aos outros. E o mais importante, é através da experiência que a gente reconhece uma lei da natureza. A própria razão ensina que, se somos todos iguais, ninguém deveria prejudicar o outro na sua vida, na sua saúde, na sua liberdade ou nas suas posses. Beleza, agora que a gente já entendeu como é o indivíduo, vamos colocar essa pessoa no seu ambiente original, aquilo que o Locke chamou de estado de natureza. E aqui vem a grande surpresa. Para o Locke, esse lugar não é um caos total de jeito nenhum. Pelo contrário, é um estado de relativa paz onde a liberdade e a igualdade são guiadas pela razão. No geral, as pessoas conseguem coexistir muito bem. Isso é possível porque, mesmo sem um governo ali, todos nós já nascemos com direitos que são nossos e ninguém pode tirar. Eles não são dados por um rei ou por uma lei, eles simplesmente existem. São eles: o direito à vida, o direito à liberdade e, um ponto crucial para Locke, o direito à propriedade. E essa visão otimista do Locke fica ainda mais nítida quando a gente compara com a de outro pensador gigante, o Thomas Hobbes. Para o Hobbes, que viveu no meio de uma guerra civil brutal, a natureza humana era egoísta e o estado de natureza era uma guerra de todos contra todos. Já o Locke, por outro lado, acreditava de verdade no nosso potencial para a convivência pacífica. Aí surge aquela pergunta, né? Se o estado de natureza é tão razoável assim, por que alguém iria querer sair dele? Bem, porque era um paraíso sim, mas um paraíso imperfeito. Tinha uma falha no projeto. A grande falha era a falta de estrutura. Quando aparecia um conflito, não existiam leis claras e aceitas por todos. Não tinha um juiz neutro para decidir quem estava certo, e muito menos uma força legítima para garantir que a justiça fosse realmente cumprida. Isso acabava deixando os direitos de todo mundo numa situação bem insegura. E é isso que nos leva à solução genial de Locke. Para consertar essas falhas, os indivíduos usam a própria razão para criar um projeto de governo, através de um acordo entre todos, o famoso contrato social. Pensa nisso como um grande pacto. Em vez de viver naquela incerteza, as pessoas, de forma voluntária, abrem mão de uma pequena parte da sua liberdade, tipo o direito de fazer justiça com as próprias mãos, e entregam esse poder a um governo, que vai agir como um juiz neutro em nome de todo mundo. E essa citação resume perfeitamente a ideia central. O poder do governo vem do consentimento de quem é governado. Ponto. Isso era algo muito revolucionário, porque batia de frente com aquela ideia de que os reis governavam por um direito divino. Não era uma imposição, era uma escolha racional e coletiva em busca de segurança. Então, aqui está o pulo do gato, a parte mais importante de todas. O governo não nos dá direitos. Ele existe com um único propósito: proteger os direitos à vida, à liberdade e à propriedade que a gente já tem por natureza. A autoridade dele é limitada, e muito bem limitada, a essa função. Bom, vamos agora para a parte final, para ver como essa construção toda se materializa e o legado incrível que ela deixou para todos nós. As ideias de Locke se tornaram, sem exagero, o alicerce do Estado moderno. O liberalismo, a ideia de um governo limitado por uma Constituição, a proteção dos direitos fundamentais e o princípio de que o poder, na verdade, está com o povo, tudo isso vem direto daquele projeto lá do século XVII. Mas o Locke era um cara que pensava em tudo, inclusive num plano de emergência. E se a criatura se virasse contra o Criador? O que aconteceria se o governo, que foi criado para proteger, começasse a violar os direitos das pessoas? A resposta do Locke foi, de novo, revolucionária para a época.
O povo tem o direito de resistir. Se o governo se torna um tirano e quebra sua parte do contrato, a desobediência não é só uma opção, ela se torna legítima. E isso nos deixa com a verdade fundamental da teoria de Locke. Um governo só é legítimo enquanto ele cumpre o seu propósito. No exato momento em que ele para de proteger os direitos do povo, ele perde o seu direito de governar. Uma ideia que moldou revoluções e que continua definindo o que a gente espera de um Estado justo até hoje.